Aluno, seja bem-vindo a mais uma unidade da nossa disciplina de Tecnologia e Infraestrutura de Transportes. Essa é a unidade 2, referente à demanda de tráfego rodoviário. A gente tem que ter uma noção de que aqui no nosso país, o tráfego rodoviário, o modal rodoviário, ele é predominante no país e ele é importante tanto social quanto economicamente para o país como um todo, tanto no que diz respeito ao transporte de carga quanto no transporte de passageiros. Mas a gente precisa entender como que é a infraestrutura que a gente tem para que suporte esse tipo de transporte com esse modal. Nós temos uma malha rodoviária extremamente extensa, com mais de 1.720.000 quilômetros de rodovias, só que a gente tem um problema que só cerca de 12,4% dessa extensão é que apresenta algum tipo de pavimento propriamente dito. Então, que tem algum tipo de revestimento, tem uma infraestrutura mesmo planejada, e não somente o traçado lá que foi liberado onde os veículos passam. A gente tem esse problema principal, e a gente tem um problema que não necessariamente esses 12,4% apresentam algum tipo de qualidade para a gente. Nós temos uma confederação, que é a Confederação Nacional de Transportes, que realiza anualmente um relatório gerencial, onde ela analisa parte da extensão dessas rodovias que estão pavimentadas. Então, a gente tem pavimentado hoje 213.453 quilômetros, e no ano de 2019, por exemplo, mais de 50% dessa extensão ela foi analisada por essa confederação. Então, os dados apresentados por ela são de confiabilidade e representam mesmo como que é a qualidade média da maior parte dessa extensão que está com algum tipo de pavimento. Para a gente ter uma noção de como não necessariamente ser um modal principal do país está ligado com a parte de essa estrutura ter ou não ter qualidade, é que dentre o ranking de competitividade de rodovias, o ranking global de competitividade de rodovias, onde foram analisados 114 países, nós ficamos na posição número 93, tanto que analisa, nesse caso, uma média geral entre as condições de conectividade e de qualidade das rodovias, o que deixa a gente com uma qualidade muito ruim frente aos diversos outros países. A gente tem um problema, então, que no caso desse relatório, eles analisam os pavimentos de 3 esferas. Eles analisam referente à questão de pavimento, de sinalização e de geometria da via. No que diz respeito à pavimentação e geometria da via, a gente acaba vendo nessa disciplina, nessa e nas outras unidades. Mas a parte de sinalização é a única que a gente não aborda. Se a gente for ver as condições do que a gente tem existente hoje, analisando o estado geral dessas 3 esferas, a gente tem que somente aproximadamente 40% dessa extensão que apresentam condições boas ou ótimas de qualidade, o que é muito baixo frente à quantidade e à importância desse modal para a gente. Não que diz respeito especificamente ao pavimento, a gente tem aproximadamente 45%, um pouco mais que abaixo de 50%, que apresentam condições boas ou ótimas de qualidade, o que acaba acarretando não só uma insegurança, mas também muitas manutenções frente aos veículos e expondo aos usuários dessas vias a diversos tipos de imprevistos. É meio que lógico que a gente pense que as rodovias que são concedidas, elas precisem apresentar uma qualidade maior, e o relatório apresentado por essa confederação, eles comprovam realmente isso. Então, a gente tem que, numa situação onde as rodovias são concedidas, a gente tem mais de 70% que apresenta condições boas ou ótimas em questão, analisando aquelas 3 esferas, contra apenas pouco mais de 30% daquela que é gestão pública. Isso porque quando a gente tem uma gestão concedida, nós temos uma condição onde esses órgãos eles são mais cobrados e eles fazem também mais investimentos nessa infraestrutura, o que reflete diretamente na qualidade dessas rodovias. Quando a gente vai fazer o dimensionamento dessas rodovias, o que a gente considera
como carga vai ser baseado nos tipos de eixos dos veículos que passam por esse determinado trecho que a gente está analisando. Nós temos 4 tipos de eixos, entre eles o tipo de roda simples, de roda simples, o eixo simples de roda dupla e o eixo tandem duplo e tandem triplo, que aí nesse caso varia além do número de eixos também o número de pneus, e esses parâmetros, esses tipos de eixos, qual que é o tipo de tráfego predominante naquela extensão, é que vai denominar para a gente quais são as camadas que a gente vai utilizar no nosso pavimento lá na fase de dimensionamento. Esses tipos de pavimentos, eles influenciam no fator de carga e no fator de eixo que a gente utiliza para calcular o número de solicitações. Então, como a gente tem vários tipos de eixos, a gente precisa classificar eles como sendo um único tipo e fazer uma transformação como se fosse. Então, nós consideramos, nesse caso, um eixo padrão, que é adotado pela DNR, que é um eixo simples de rodas duplas, com uma carga de 8,2 toneladas, e a gente converte, então, a presença daqueles diversos tipos de eixo, considerando esse eixo padrão. A gente faz isso considerando, aplicando também no número de solicitações, então é onde a gente faz essa conversão em função de qual que é o volume que passa naquele trecho, o período de projeto para o qual a gente está dimensionando o nosso pavimento, que vai depender também do tipo de pavimento que a gente vai adotar, e nós vamos ver isso nas sessões posteriores. Nós temos o fator de eixo e o fator de carga. Nesse caso, o fator de eixo, a gente transforma o número de veículos em número de eixos, e no caso do fator de carga, a gente faz aquela conversão do número de eixos equivalentes àquele eixo padrão de 8,2 toneladas, e consideramos ainda um último fator, que é o fator climático, porque a gente sabe que a durabilidade e as condições contínua ou mais acentuada vai ser diferente do que em lugares onde a gente tem uma precipitação muito baixa. Esses parâmetros todos combinados vão gerar para a gente esse número de solicitações, que vai basear a gente na hora de determinar as nossas dimensões, as nossas espessuras do nosso pavimento, que a gente vai ver posteriormente lá na fase de dimensionamento. Essa unidade, essa seção específica, ela trata até esse ponto. Nós nos vemos na próxima unidade e bons estudos para vocês. A gente viu que esse modal é o predominante aqui no país, e a gente precisa entender agora como funciona essa estrutura desses pavimentos. A gente tem o pavimento como sendo uma superestrutura, que é composta por algumas camadas, sendo elas, no mínimo, as camadas de revestimento, de base, subbase e subleito, as quais elas têm o objetivo de suportar durante todo o período de vida útil para qual essa estrutura foi projetada, que ela consiga suportar as cargas provenientes dos veículos que trafegam lá na superfície. A composição dessas camadas, ela depende do tipo de pavimento que a gente está tratando, e depende do tipo de carga que a gente precisa suportar também. O mais comum que a gente tem aqui no nosso país é o pavimento flexível, que é um pavimento que ele apresenta uma manutenção que é frequente e uma vida útil consideravelmente baixa, que varia entre 10 e 20 anos, considerando 20 anos um período longo e otimista. A gente tem como distribuição dessas cargas para esse pavimento como se fosse uma espécie de carga concentrada, o que acaba acarretando para as camadas inferiores, né, superiores e inferiores, uma deformação que a gente chama de deformação elástica. Então, as cargas, elas são sentidas por todas as demais camadas que a gente tem ao longo da profundidade. Esse pavimento, ele é composto de um revestimento de material betuminoso, uma base granular, uma subbase com algum tipo de solo, e o subleito também, que daí é composto pelo solo do próprio terreno.
Dentre os materiais que a gente tem, tanto para base quanto para subbase, nós temos os materiais que são os solos estabilizados e os agregados, que são os materiais granulares. Se a gente fala de solo estabilizado, a gente pode falar da estabilização granulométrica, que aí é aquela onde a gente precisa, dado um material, compor um outro material com características granulométricas diferentes, então a gente adiciona partículas de diferentes tamanhos no material que a gente tem disponível para melhorar as propriedades dele, e a gente tem o processo de estabilização química que visa adicionar geralmente cimento ou cal para melhorar condições de resistência, de trabalhabilidade e de deformabilidade desses materiais. E temos também as camadas granulares, que basicamente são compostas por agregados em diferentes dimensões. E aí a gente tem o caso da brita graduada, que nesse caso foi feito um processo de estabilização granulométrica. Temos a bica corrida, os macadames seco, hidráulico e betuminoso, e também o tipo de base de solo brita. Nós temos um outro tipo de pavimento, que é o pavimento rígido. Nesse caso, a vida útil dele é muito mais elevada se comparado com o pavimento flexível, e a manutenção dele também é bem menor. Isso porque ele é composto por uma camada de revestimento que faz em conjunto o papel da base de concreto, e aí, nesse caso, a distribuição dessas cargas para as demais camadas do pavimento, ela não funciona mais como uma carga concentrada, ela se comporta muito mais como uma carga distribuída, o que acaba ocasionando uma deformação muito menor para essas camadas e ocasionando esse aumento de vida útil e de menor necessidade de manutenção. Nós temos um terceiro tipo, que aí nesse caso é os pavimentos semirrígidos, que nesse caso é uma combinação entre os dois tipos de pavimentos anteriores, e essa estrutura ela é composta de uma camada de revestimento, nesse caso de material betuminoso, e uma base que nesse caso é considerada como uma base cimentada, além das demais camadas convencionais. Nós temos como materiais utilizados para esses dois tipos, então, as bases e subbases rígidas, que aí nesse caso é do pavimento rígido, que são as bases de concreto, cimento Portland, concreto compactado com rolo, que é um concreto um pouco mais seco, o macadame cimentado, e no caso das bases semirrígidas, nós temos o solo cimento e o solo cal, que são materiais estabilizados quimicamente, assim como uma base granular tratada com cimento. A gente tem um quarto tipo, uma quarta classificação ainda referente aos pavimentos, que são os pavimentos compostos. Geralmente são feitas essas manobras, que aí a gente classifica como o nome de pavimento white topping ou black topping, quando a estrutura existente lá no local, ela apresenta condições estruturais boas, mas não superficiais, então não funcionais. A superfície já não ocasiona mais a função para a qual ela foi planejada, mas a parte da estrutura dela ainda comporta. Então a gente compõe, a gente faz uma transformação, digamos assim, nesse tipo de pavimento. Então, no caso do white topping, a gente tem uma estrutura flexível abaixo e acrescenta a esse pavimento uma camada ultra delgada de concreto, tá? Então, nesse caso, seria um pavimento que é de concreto, mas ele não é rígido, porque as demais camadas dele ainda são as de original, que é dos pavimentos flexíveis. E temos também o black topping, que daí é o processo inverso. Nós temos uma estrutura de pavimento rígido, na qual a superfície não representa mais a funcionalidade, e aí ele é revestido novamente com um revestimento betuminoso nesse caso. Então, nós temos, em geral, esses quatro tipos, sendo que o que a gente vai ver no nosso dimensionamento é referente aos três primeiros, que é pavimento flexível, que é o mais utilizado, e o pavimento rígido e semirrígido. Nos vemos na próxima unidade e até lá!
Olá, aluno, seja bem-vindo para a última sessão da nossa unidade. A gente vai tratar um pouquinho sobre as misturas asfálticas e essa sessão ela é um pouquinho importante porque a gente viu que o modal rodoviário ele é o predominante, mas a gente viu também que o pavimento asfáltico é o predominante. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre quais são os materiais e as dosagens utilizadas para esse revestimento flexível. Nós temos na literatura alguns sinônimos que podem ser encontrados quando a gente fala da parte do revestimento flexível, que aí seria os termos asfalto, betume e alcatrão, tá? A gente precisa entender um pouquinho que no caso do asfalto, ele é um material que ele muda de propriedade, então ele se liquefaz quando ele é aquecido e ele é composto pelo betume e alguns outros materiais. E o betume, por sua vez, ele é uma mistura de hidrocarbonetos e ele compõe, além do asfalto, o alcatrão. Então, é um pouquinho mais comum e mais aceitável a gente tratar o asfalto e o betume como sendo sinônimos do que considerando o alcatrão dentre essas comparações. Esse asfalto, então, ele pode ser natural, e aí a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso, ou ele pode ser o mais comum, que é o mais utilizado pela gente, proveniente do refino do petróleo, que aí é o cimento asfáltico de petróleo, que a gente vai ouvir falar bastante dessa sigla. A gente tem, então, dentre os ligantes asfálticos, aqueles que são naturais, e esses naturais são provenientes de rochas asfálticas ou lagos asfálticos, e pelo próprio processo de manufatura desse material, ele não é tão utilizado pelo processo de extração também. O mais utilizado é o proveniente do petróleo, e aí ele pode ser encontrado nos estados sólido, semissólido, que é como a gente utiliza o cimento asfáltico de petróleo, e ele é o mais importante dos materiais que a gente precisa analisar referente às estruturas, porque ele representa entre 25% a 40% do custo total do revestimento, e a gente tem o petróleo ainda no estado líquido, que nesse caso é quando a gente precisa trabalhar com asfaltos diluídos e emulsões asfálticas. E aí, por fim, a gente tem o alcatrão, mas nesse caso ele já não está mais em uso, isso porque no passado ele já apresentou algumas propriedades cancerígenas, então ele acabou sendo desaconselhado o uso desse tipo de material. Quando a gente trata do CAP, a gente precisa trabalhar com investigar algumas propriedades desse material. E essas propriedades é que vão dizer para a gente para qual uso e como utilizar esse material lá em campo para fazer a nossa camada de revestimento asfáltico. A gente tem como ensaios, e esse é um dos mais importantes, o ensaio de penetração. Nesse caso, a gente mede qual é a dificuldade de uma agulha com peso padronizado de 100 gramas, penetrar uma amostra que tem uma massa também padronizada, que foi aquecida a 25 graus Celsius, e a gente mede quanto tempo, qual que é a penetração quando a gente solta essa agulha por 5 segundos nessa mistura. Esse tipo de ensaio, ele é extremamente interessante para a gente no sentido da gente falar qual que é a utilização desse material. Então, quanto menor ou maior a penetração é que vai indicar para a gente qual que é a utilização mais importante desse tipo de mistura. A gente tem um ensaio de amolecimento, que aí nesse caso a gente mede, como eu disse, a gente utiliza esse cimento asfáltico de petróleo como uma mistura semissólida e aquecida, e quando aquecido ele acaba mudando as propriedades dele e se liquefazendo, então a gente precisa saber qual que é essa temperatura que promove esse amolecimento desse material. A gente tem um ensaio de ductilidade, que mede o parâmetro de quanto esse material ele se deforma até ele conseguir romper, e a gente tem alguns outros ensaios ainda, que é o ensaio de viscosidade, que eu acho que é o segundo ensaio mais importante, que ele mede para a gente também, ele classifica o CAP quanto à sua utilização, a durabilidade, que aí vai dizer quanto esse material é durável ou não para as nossas aplicações frente a essas variações de temperatura, e o ensaio de ponto de fulgor, que representa nada mais, nada menos que qual que é a temperatura máxima que a gente consegue aquecer esse material sem que ele corra o risco de liberação de gases tóxicos ou combustão que afetem a segurança de quem está manuseando esse tipo de material. A gente tem ainda
a necessidade de fazer a dosagem desse ligante. Então, nós precisamos colocar ele lá na nossa mistura de agregados de forma adequada, porque senão a gente ocasiona algumas patologias por excesso ou por falta desse tipo de material, e a gente faz isso com base no ensaio de dosagem Marshall. Então, esse ensaio, a gente objetiva com ele ter uma mistura que ela seja pouco suscetível tanto à fadiga quanto à deformação, mas que ela também seja trabalhável, estável, e tenha, então, portanto, esse teor de asfalto adequado. Então, são moldados corpos de prova cilíndricos com diferentes teores desse ligante, para que a gente consiga decidir qual que é o teor ótimo para utilizar segundo a distribuição granulométrica dos meus agregados. Esse ensaio ele é feito em temperaturas controladas, segundo as temperaturas de trabalhabilidade do material, e posteriormente ele é rompido numa prensa que mede de forma diametral qual que é a carga aplicada nesse material, para que a gente saiba qual que é a resistência também dessa mistura agregado e ligante. Com tudo isso, a gente determinando qual que é o teor ótimo desse revestimento, a gente consegue fazer a nossa mistura, mas na hora lá do dimensionamento, a gente considera coeficientes estruturais para todos os materiais, inclusive para a camada de revestimento. A gente tem como coeficiente estrutural um valor que ele é definido de forma empírica e que ele relaciona uma base granular e uma base desse material que a gente está considerando. Então, a gente usa a base granular como referência, e por isso o coeficiente estrutural dessa camada é igual a 1, e aí a gente tem para o revestimento as camadas que podem ser de concreto asfáltico, pré-misturada quente, pré-misturada frio, e o revestimento asfáltico por penetração, que aí o que varia ou é a temperatura de trabalhabilidade e, consequentemente, a trabalhabilidade mesmo desse material frente à sua viscosidade e à sua penetração, e dizer que um material, por exemplo, tem um coeficiente estrutural de 1,2, quer dizer que para eu resistir às mesmas condições de uma camada de 10 centímetros de base granular, eu vou precisar de 12 centímetros desse material que eu estou considerando. Feito isso, a gente determina qual que é a espessura mínima que esse revestimento vai ter que ter lá na nossa estrutura. E a gente faz essa determinação dessa espessura mínima em função do número de operações que a gente determinou nas unidades anteriores, que é o valor de N. Então, em função de todos aqueles parâmetros combinados, do volume de veículos, do fator de eixo de cargas e climático, e também o período de projeto que a gente determinou, a gente chega no número de solicitações que vai indicar para a gente qual que é a espessura mínima que o meu revestimento tem que ter. E aí a gente pode ter desde tratamentos bituminosos até um concreto bituminoso com cerca de 12,5 centímetros de espessura, sendo essa a espessura mínima considerada. A gente vai ver na próxima unidade mais especificamente a respeito desses métodos, dos cálculos desse dimensionamento, mas a gente vai utilizar, portanto, tanto os coeficientes estruturais quanto essa parte de espessura mínima lá na nossa fase de dimensionamento. Nós nos vemos na próxima unidade e bons estudos!